Pronto, boa noite à banca examinadora, composta pela professora mestre Eline Silva e a professora mestre Fábia Mello. Obrigado pelo aceite no convite. Boa noite ao acadêmico Evans Coelho. Pelas normas do trabalho de conclusão do curso desta instituição, você, Evans, terá até 25 minutos para fazer a exposição do seu trabalho, e a banca terá, em média, um total de 10 minutos para a apresentação do parecer. Esse parecer, posteriormente, poderá ser entregue por escrito, para compor, então, a documentação do acadêmico. Após a sua apresentação, retiramos da sala para discussão e prestação da sua avaliação, durante a prova e também em relação ao trabalho escrito do TCC. Somente após, então, essas indicações é que eu vou atribuir a nota a você. Sendo, então, que neste momento da apresentação, o parecer vai ser como aprovado ou não aprovado, ok? Portanto, concedo a palavra agora, então, ao acadêmico Evans Coelho. Olá, boa noite. Eu sou Evans Eric Lima Coelho, orientando do professor Edson Gonçalves da Silva. E o tema da minha pesquisa é uso de agrotóxicos e risco à saúde do trabalhador rural, realidades no município de Jauru, Mato Grosso. Em nome do professor orientador Edson Gonçalves da Silva, cumprimento a banca examinadora, com boa noite, a professora mestre Eline Márcia de Jesus Silva e a professora mestre Fábia Elaine Ferreira de Mello. Começo o meu estudo motivado pela preocupação com a segurança do trabalhador rural na aplicação dos agrotóxicos na lavoura. Esse estudo, em especial, interessa nos caracterizar as práticas dos moradores do município de Jauru, apontando, então, a importância de se proteger quanto ao uso dos agrotóxicos, conscientizando-os dos prejuízos que inevitavelmente causam à saúde humana, bem como das consequências dos resíduos químicos no solo. Silva e Elissoc, 2018, eles dizem que o uso de agrotóxicos tornou-se uma prática comum na agricultura brasileira, pelo fato de que essa prática, ela combate insetos e controla doenças, visando manter bons níveis de produção e produtividade das culturas. E essas substâncias, elas acabam gerando riscos para aqueles que não utilizam os equipamentos de proteção individual. E Macedo, 2002, ele também vai dizer sobre a quantidade recomendada e a falta de preparo para o uso correto dos agrotóxicos. Ele afirma que o uso indiscriminado da quantidade e dosagem dos agrotóxicos pode afetar a superfície subterrânea da terra, gerando, assim, grande impacto para o solo. Para além disso, a Anvisa 2003, ela também avisa sobre o uso dos agrotóxicos no processo de produção agrícola e a consequente contaminação dos alimentos, que tem sido algo constante de preocupação no âmbito da saúde pública. Assim, concorda a Anvisa 2003, pelo fato de essa contaminação dos alimentos está trazendo uma constante preocupação. Ciet Oliveira, 2000, também vai dizer sobre o uso indiscriminado de agrotóxicos nas lavouras, que tem causado grandes prejuízos para a economia, para a saúde humana e ao meio ambiente. Portanto, as questões que deseja-se responder qual o nível de compreensão os produtores rurais do município de Jauru, Mato Grosso, possuem sobre os riscos que estão submetidos quanto ao uso de agrotóxicos. E também, quais as percepções os agricultores quanto às desvantagens para a saúde e para o meio ambiente, quanto às medidas de segurança e proteção. A partir desse problema, definiu os objetivos para a investigação, que se esperou alcançar o objetivo geral.
analisar a frequência que os produtores rurais do município de Jauru, Mato Grosso, utilizam os agrotóxicos em suas propriedades e verificar as práticas do uso de equipamento de proteção individual e coletivo contra as intoxicações. Mais especificamente, os objetivos específicos foram caracterizar as formas do uso de agrotóxicos pelos agricultores do município de Jauru, Mato Grosso, e também descrever os tipos de agrotóxicos dos produtores rurais do município utilizam e o modo do uso dos equipamentos de proteção individual. Caracterizar também as formas da atuação dos agricultores quanto aos dispositivos legais do uso de agrotóxicos, bem como as implicações do mau uso desses produtos. O tipo da pesquisa, quanto ao tipo da pesquisa, esse estudo foi elaborado de uma pesquisa descritiva exploratória com abordagem qualitativa e quantitativa, de acordo com Barbeta, 2007, Minayo Gomes, 2010, e Bogdan Baiken, 2003. Uma pesquisa quantitativa, de acordo com Barbeta, 2007, pelo fato de considerar que tudo pode ser quantitável, o que significa traduzir em números. E também, em um aspecto qualitativo, traz um conhecimento profundo que auxilia e proporciona múltiplas informações que permite adquirir interpretações legítimas, de acordo com Minayo e Gomes, 2010. A pesquisa foi efetuada no município de Jauru, Mato Grosso, cerca de 400 quilômetros da capital, Cuiabá, e a população de amostra fizeram parte da pesquisa trabalhadores rurais do município de Jauru, maior de 18 anos de idade, e envolvido com a agricultura há mais de 2 anos, e precisariam ter também uma experiência com o trabalho rural e residir também na zona rural. Foram contatados por telefones e, quando eles quiseram participar da pesquisa, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecimento. E foram 22 trabalhadores rurais entrevistados com essa pesquisa. O questionário foi um questionário misto, composto com 30 questões, no formulário Google Forms, que foi enviado para os trabalhadores responderem. E a forma de análise foi uma análise de dados numéricos e estatística intuitiva. O questionário foi aplicado do dia 1º de fevereiro de 2021 ao dia 15 de fevereiro de 2021. Em relação à fundamentação teórica, eu dividi em 3 sessões. A primeira sessão começa com as noções sobre os agrotóxicos, depois o uso de agrotóxicos na agricultura, e o risco à saúde do trabalhador rural, e as classificações dos agrotóxicos. Para isso, eu trabalhei com os conceitos, noções sobre os agrotóxicos, o que diz a Anvisa 2008, Pérez et al. E a Fundacentro 1998, sobre o que diz a nomenclatura. Então, agrotóxicos, defensivos agrícolas, pesticidas, praguicidas, remédios de plantas, venenos, são termos e vocábulos que se referem a essas substâncias de produtos químicos. Essas são as nomenclaturas que utilizam para as noções sobre o agrotóxico. Também, o Brasil, ele é o maior consumidor de agrotóxicos mundial, segundo a Anvisa, 2017. Então, para conhecer como os agricultores do município de Jauru utilizam os agrotóxicos, é bom saber que o Brasil está em primeiro lugar de consumidor mundial dos agrotóxicos. E também Carneiro, 2015, ele vai dizer do impacto negativo da utilização dos agrotóxicos no solo e na água e no ar. No solo, porque com o passar do tempo, os agrotóxicos eles podem causar impacto nas micorrizes do solo e fazendo com que o solo possa ficar infértil com o passar do tempo. Na água, a água pode ficar contaminada com o decorrer do tempo. E o ar, os agrotóxicos que ficam presos na atmosfera pode causar intoxicação aos seres humanos e aos seres vivos que estão na região. Em termos do uso de agrotóxicos na agricultura,
e os riscos à saúde ao trabalhador rural, Fiocruz diz em 2013 que a partir de 1990 o uso de agrotóxicos tem crescido e o Brasil se tornou, a partir de 2008, o maior comprador de agrotóxico do mundo. A partir de 1990, com a Revolução Verde, o Brasil começou a crescer em grande quantidade de utilização de agrotóxicos. E a importância do conhecimento da classificação taxonológica dos produtos químicos, afirma Bernardes que é necessário porque é de extrema importância para o cuidado pessoal na manipulação desse produto. Porque muitas pessoas utilizam e não possuem o conhecimento do que é um agrotóxico, do que é um veneno. Castro e Confalonieri, 2004, eles vão dizer por que existe o perigo com respeito à intoxicação. É porque esse perigo, ele depende da toxicidade do agrotóxico, do grau da contaminação, do tempo da exposição a ele e diversos fatores que eles levam a esse perigo em respeito à intoxicação. E a necessidade urgente do manuseio correto nas aplicações dos agrotóxicos, como afirma a CIS 2019, que há uma relação muito prejudicial entre a saúde do trabalhador rural e o impacto ambiental, por causa do manuseio desordenado do uso desses agrotóxicos, da aplicação desses agrotóxicos. E Domingues et al., ele vai dizer que é de urgência a necessidade de controlar a aplicação dos agrotóxicos. E ele diz que é urgente os profissionais envolvidos com as atividades agrícolas que adotem medidas educativas e preventivas para a minimização desses riscos de intoxicação quanto ao manuseio correto das aplicações dos agrotóxicos. E quanto à classificação dos agrotóxicos, o Instituto de Defesa Agropecuária do Mato Grosso, INDEA 2005, ele vai nos informar que existem inúmeras maneiras de classificar os agrotóxicos. Dentre elas, existe a maneira da finalidade, o modo de ação, a persistência, o deslocamento e a duração do efeito do tratamento, a toxicidade e a origem do grupo químico. A Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, 1996, ela traz essa tabela em que mostra a finalidade do uso e o grupo químico dos agrotóxicos que a gente pode mencionar. O quadro 1, ele vai mostrar a finalidade e o grupo químico. Eu vou citar alguns, como os acaricidas, que combate ácaros em plantas em geral, os fungicidas, que combate os fungos, herbicidas, utilizado para combater ervas e vegetais em comum, e em grupo químico, o herbicida, ele é o mais utilizado no Brasil, o glifosato é o mais utilizado no Brasil. E também temos os inseticidas, que é o organoclorados, que são também os mais utilizados em nosso país. E quanto às 4 classes de periculosidade dos agrotóxicos, a Anvisa 2011, ela vai mostrar essas 4 classes que apresentam o perigo para a saúde humana, representada pela cor dos rótulos dos agrotóxicos e a bula dos produtos, que mostra o grau da toxicidade em categoria de acordo com a cor da faixa. Então, a classe toxicológica e a cor da faixa dos rótulos dos produtos vai mostrar o grau de cada classe e a toxicidade, como a tabela do quadro 2, segundo a Anvisa 2018, página 10. Ele vai mostrar a classe, aqui que vai da classe 1 à classe 4, que vai também da toxicidade extremamente tóxico ao produto pouco tóxico, de faixas vermelhas, amarelas, azuis e verdes. São as categorias que a Anvisa 2018 mostra para a gente. E ela faz uma ressalva importante, que essa classificação, ela indica o perigo para a saúde humana,
e ela não indica que os produtos, por exemplo, de classe 1 e 2, ela serve para combater mais tal praga ou tal doença, mais do que a classe 3 e 4. Ela apenas indica que é o perigo para a saúde humana. Quanto aos resultados obtidos da pesquisa, com o objetivo de analisar a frequência que os produtores rurais do município de Jauru utilizam os agrotóxicos em suas propriedades, possuímos então a tabela 2, com a frequência de utilização de agrotóxicos na produção agrícola. Dos que utilizam os agrotóxicos e qual a frequência que utiliza, nós temos uma porcentagem de 40,9% dos que utilizam, na maioria das vezes, os agrotóxicos em suas propriedades. E as frequências, nós temos uma porcentagem de 22,7% que sempre utilizam os agrotóxicos e outros 36,4% que, na maioria das vezes, utilizam com frequência os agrotóxicos. A tabela 3, ela vai nos trazer sobre a orientação e assistência técnica para a compra dos agrotóxicos. E aí a gente vai ver dos que recebem a orientação técnica, dos que recebem a assistência técnica. 63,6% dizem receber, sim, a orientação técnica. E 36,4% não recebem a orientação técnica. E sobre a assistência técnica, 59,1% diz não receber essa assistência técnica. É um dado bem crítico, pois mais de 50% não recebe assistência técnica. E isso deve ser abordado com urgência e atenção. E apenas 40,9% recebe as assistências técnicas. Os gráfico 3 e gráfico 4, vai trazer sobre quem recebe as orientações técnicas, de quem recebe, e se recebem o receituário agrônomo na aquisição dos agrotóxicos. Nós vemos que 57,10% recebem as orientações técnicas do atendente, e depois outros 19% do engenheiro agrônomo, os outros 19% de outro agricultor, e apenas 4,80% recebe de um vizinho. E sobre o receituário agrônomo, os entrevistados, 63,60% deles sempre recebem o receituário agrônomo, e apenas 22,70% não recebem os receituários agrônomos. A tabela 4, ela vai nos mostrar sobre quem lê os receituários agrônomos e compreende essas informações. Dos que já leram, 22,7% nunca compreenderam os receituários agrônomos. É um dado preocupativo. Apenas 13,6% compreendem e apenas 27,3% na maioria das vezes compreendem. E dos que compreendem, 18,2% nunca compreenderam as informações. E 36,4% compreendem 36,4% na maioria das vezes compreendem as informações constadas nos receituários agrônomos. Esse dado é bastante preocupativo, porque alguma porcentagem nunca lê, e outro dado diz de 18,2% de que nunca compreendem esses dados constados nos receituários agrônomos. A tabela 6, ela vai nos mostrar e identificar a classificação toxicológica dos produtos, como os agricultores eles conseguem identificar. 63,6% conseguem e sabem identificar a classificação toxicológica dos produtos. E eles, como eles descobrem o grau de toxicidade, 4,8% eles entendem por que leu o receituário, só 4,8%. E 28,6% eles compreendem o grau de toxicidade pela cor, e outros 42,9% porque leu o rótulo ou a bula, e 23% por causa do desenho constado no rótulo.
A tabela 7, ela vai nos mostrar quem conhece os equipamentos de proteção individual. Dos que conhecem, 86,4% afirmaram que sim, que conhecem os equipamentos de proteção individual. Porém, dos que utilizam, 81,8% utilizam, porém, com algumas peças. E quem utiliza com o equipamento de proteção completo, apenas 9,1%. E 9,1% não utiliza os equipamentos de proteção individual. A utilização, o gráfico 6 mostra a utilização dos equipamentos de proteção individual. 95,50% mostra o uso de máscaras. E o dado menor que temos é o avental, que apenas 4,50% mostra que eles utilizam o avental. E depois temos jalecos, apenas 9,10%, e assim os dados constados da utilização dos equipamentos de proteção. A tabela 10, e última tabela, ela mostra a intoxicação por agrotóxicos. Dos que reconhecem os danos à saúde causada pela exposição dos agrotóxicos, dos que já tiveram algum tipo de intoxicação, ou alguém da família que já sofreu intoxicação, ou alguém da família que já necessitou de cuidados médicos. Nós vemos aí que 90,9% eles reconhecem o dano causados pela exposição aos agrotóxicos, e 9,1% não reconhece esses danos. Dos que já teve intoxicação, 72,7% já tiveram intoxicação ou alguém da família que já sofreu intoxicação. E alguém da família que já necessitou de cuidados médicos, 63,6% afirma que nunca precisaram de cuidados médicos. Se referindo, então, à problemática da pesquisa, que foi buscar a compreensão dos produtores rurais, que possui sobre os riscos submetidos ao uso do agrotóxico e as percepções das desvantagens para a saúde, e também se referindo aos objetivos, que foram a forma do uso dos produtos agrotóxicos, o modo do uso dos equipamentos de proteção individual, e as formas da atuação dos agricultores no município quanto aos dispositivos legais, foi possível perceber que os agricultores têm conhecimento relativo em a frequência da utilização de agrotóxicos. Em sua maioria, recebe as orientações técnicas do atendente e possui conhecimentos das demais orientações dos órgãos reguladores. Porém, mesmo diante de todos esses conhecimentos, de modo geral, mais de 70% dos indivíduos tiveram algum tipo de intoxicação ou alguém da família já sofreu intoxicação por agrotóxico. A verdade é que uma porcentagem, por mais que reconhece as desvantagens, não cumpre as regras, desde o uso de equipamentos de proteção individuais, as regras de dosagem e o descarte das embalagens. Nesse sentido, do cuidado com a saúde dos trabalhadores rurais, desde as informações corretas às práticas adequadas, nesse estudo fica registrado a urgente necessidade de se promover uma programação estruturada pelo poder público. Esse problema pode ser mitigado através de acompanhamento de técnicos agrícolas ou de algum funcionário público com as informações exatas, capacitado para trazer esses esclarecimentos de proteção à saúde pública. Essas constam as referências utilizadas para a confecção da pesquisa e do trabalho. E uma frase sugestiva: uma coisa não justifica a outra. O uso desordenado dos agrotóxicos na lavoura justifica-se pela necessidade de atender uma demanda cada vez maior de alimentos. No entanto, não se leva em consideração o impacto e os riscos que o uso desses pesticidas trazem à saúde humana e dos impactos que causam no ambiente. Isso diz Londres, 2011. Obrigado. Muito bem, Evans. Pode deixar o seu PowerPoint projetado? Caso haja necessidade de
de algum apontamento. E dando continuidade, então, à defesa de trabalho de conclusão de curso do Evans, convido a professora Eline para as indicações. Está sem áudio, Eline. Verdade, agora que eu vi aqui. Boa noite, Evans, tudo bom? Parabéns pela apresentação. O trabalho seu é bastante relevante, muito relevante. Eu fiz algumas pontuações aqui. Caso assim, de saúde pública, né, dentro do Brasil, no estado de Mato Grosso. Né? Como que eu poderia dizer? O seu trabalho ele está muito bem estruturado, eu gostei. Tem uma parte que eu comecei a fazer umas anotações aqui, é uma sugestão, tá? Que é a parte da fundamentação teórica, que quando você está falando do agrotóxico, está falando que o uso dele é para agir devido a alguns vetores, né? Então, eu sugeria que na parte da fundamentação teórica, você colocasse alguns tipos de controle de vetores de pragas e dentro da classificação dos agrotóxicos, né? Você tem essas classificações e você tem uma parte lá da Fiocruz que também tem a classificação química, né? Mais ampliada. Tem essa daí, na verdade, tem uma outra maior, e você jogaria dentro. E ficou ótimo, né? Eu dou essa sugestão para você, porque o seu trabalho está muito bom. Uma observação que eu fiz em relação ao quadro 1. O quadro 1 seu, eu acho que não seria um quadro, seria uma tabela. Eu até comentei no trabalho anterior, tabela, a lateral é aberta, quadro, a lateral é fechada. Então, daí você dá uma olhada. O quadro 2 tá quadro 2 mesmo, né? Porque, assim, o formato de quadro 2. E lá nos gráficos, como o gráfico é da pesquisa que você elaborou, não é isso dos dados que você coletou, né? Então, seria importante você colocar embaixo dos gráficos a fonte, porque o seu trabalho, Evers, eu creio que a gente dá uma estruturada nele, dá para publicar, né, Edson, numa revista B2, por aí, então a gente tem condições de... por isso que é importante essa parte. E na tabelas, você coloca a tabela 2, eu não achei a tabela 1, eu acho que foi um errinho de numeração das tabelas, ou seja, a tabela 2 seria 1, né? E, por exemplo, o quadro, a tabela 3, ou seria, por exemplo, todas as tabelas você colocou fechado do lado. Então, eu creio que seria, você formata ou põe quadro da continuação ou deixa a tabela. E vê lá a citação, porque tá a tabela 1, eu não achei no texto. Então, a tabela 2, na verdade, seria 1. E aí você teria que mudar tudo no decorrer do seu trabalho, né? E essa questão que você citou, Jauru, né, como uso, você vê que mesmo sendo uma cidade pequena, eu conheço Jauru, é uma cidade, assim, que trabalha agricultura, não está inserida no contexto do agronegócio, né, mas agricultura familiar, e você vê um uso exuberante de agrotóxico. A grande pergunta é necessário usar, já que é uma agricultura familiar, né? Não estou justificando que por ser agronegócio tem que usar, mas o que você chamou a atenção, eu gostaria que você também desse uma pesquisada nos artigos do professor Pignatti, aqui da UFMT. Ele é o cara dos agrotóxicos, quem conhece os trabalhos dele, ele é muito bom. E aí você pode fazer o fechamento, você fez o fechamento do uso, né? Mas você pode depois procurar nas secretarias de saúde e focar em questão de doenças, mas acho que não é o foco do seu trabalho, né? Mas se você... Eu estou participando de um grupo e aconteceu algumas coisas, eu fiquei muito integrada nos últimos anos, minha família é de Campo Verde, então
Se está usando isso aí de agrotóxicos em Jauru, você imagina nas cidades de Campo Verde, Primavera, Sorriso, Lucas. Porque o agronegócio ninguém vai parar. Ele é o motor do Brasil, o PIB do Brasil está em cima disso. Mas a questão é que tipo de alimentos que vamos produzir, que chama-se a segurança alimentar. E isso estão focando no agrotóxico. Aí você ainda tem outros setores, somente uma fala de contribuição, que é ainda os transgênicos. E tudo isso, no decorrer do tempo, daqui 10, 15 anos, vai vir um reflexo na nossa saúde, como já está tendo. Então, e existe em algumas cidades alguns tipos de câncer muito específicos. E aí vem a pergunta, é causada por esse tipo de uso de agrotóxico? Mas usa o IPI. Mas, assim, o IPI só resolve durante tanto tempo exposto? Então, essas são algumas perguntas que eu faço para um trabalho posterior que a gente estou tentando desenvolver. Isso é muito sério, porque hoje, se você for ver, o índice de câncer nessas cidades no geral, tem feito um boom, né? Então, o seu trabalho é de grande relevância, não resta dúvida. A gente tem que focar em alguns pontos, assim, mas, assim, a legislação, o Brasil realmente, a gestão dos últimos anos e a atual gestão deliberou o uso de agrotóxicos comparado com os que são liberados na Europa, nos Estados Unidos, aliás, são proibidos na Europa e liberados totalmente, principalmente os glifosato, é uma coisa de louco. Então, a gente precisa nos reavaliar. E outra questão seria, mas é uma ideia, secretário de Saúde, secretário de Agricultura, dar orientações para esses agricultores com essas perguntas. Vale a pena, né? Acho que seriam os argumentos. Bem, eu não posso entrar muito nessa parte, porque eu vou falar a noite inteira, que é um negócio que eu gosto. Então, eu já vou passar a palavra para a professora Fábia, para a gente poder fazer os fechamentos. Muito obrigado, professora Iline. Convido agora a professora Fábia para as indicações. Boa noite. Evans, Evans ou Evans? Como, eu não sei pronunciar corretamente, eu acho. Boa noite, professora. Parabéns pelo trabalho, pela deliberação. Fiquei muito satisfeita em ver um jovem pesquisador, posso chamar assim como a professora Elina disse, ele tem uma grande deliberação para uma publicação, porque quando você retrata que é uma pesquisa qualitativa e quantitativa, nós conseguimos ter essa ótica quando fazemos a leitura do trabalho. Foi difícil até para encontrar ponderações enquanto pesquisadora, porque você foi muito detalhista em todos os prospectos, e uma das coisas que me chamou a atenção foi justamente os decretos, que você se preocupa em trazer os decretos de 2021 e trazer os mais recentes agora de 2018, a respeito de toda essa concepção legislativa a respeito do uso desses agrotóxicos, e isso foi muito, muito bom, até para nos nortearmos enquanto leitores críticos da sua pesquisa. E aí vou fazer algumas pequenas ponderações. Você traz no corpo do texto que você trabalha com sujeitos, e aí você traz o termo de consentimento livre. Como você representa a instituição UNEMAT, cada comitê de ética, ele apresenta um template diferente para essa concepção. Então, seria interessante, só por questões de dados, já que o seu texto está tão perfeito para ficar mais, você coloca lá o termo de consentimento livre esclarecido / UNEMAT e o ano de 2021, porque a cada ano ele se atualiza e é um dado importante, principalmente para você que vai publicar. Outro ponto os apontamentos que a professora Elina fez em relação a quadro e gráficos é o mesmo meu. Não achei a primeira tabela que você coloca, o primeiro quadro gráfico, seria tabela. Então, assim, esses ajustes, nesse sentido, é importante,
tá? Porque eu também procurei a 1, não achei, né? Já fui direto para 2, tabela 2, aí ou é quadro ou é tabela, né? E realmente ficou essa, digamos assim, intercorrência dentro do corpo do texto. E em relação ao gráfico, quando você fala de uma das questões sobre a regulamentação a respeito das informações dos atendentes, existe com toda essa demanda de liberação de compra de agrotóxicos em função desse governo atual, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que nós temos hoje no Brasil, com muita briga, foi regulamentado alguns decretos e que eles têm instâncias municipais que regulamenta a obrigatoriedade dos atendentes de agropecuárias a terem uma formação específica para essa venda. Então, o atendente, quando ele vai dar informação para esse agricultor, ele tem que estar regulamentado em toda essa legislação e ele tem que ter conhecimento, sim, dos orgânicos, o que ele vai estar vendendo, esse conhecimento técnico daquilo. Então, assim, esse atendente, ele também tem, dentro de um processo formativo obrigatório, que conhecer e ajudar esse agricultor na leitura, inclusive, desse receituário agrônomo. Ele tem que ter esses conhecimentos técnicos. Então, é interessante, a nível de informação, que mesmo o pequeno produtor do município de Jauru, da agricultura familiar, ele entenda que aquele cara que vai vender lá o agrotóxico para ele, ele tenha que ter esse conhecimento regulamentado e fazer a leitura até desse receituário para ele, para que ele possa, posteriormente, fazer o uso com todas as EPIs e dessa forma de segurança, trazer tudo isso, tá? No mais, meu querido, é isso, parabéns, eu fiquei muito satisfeita, que pesquisa maravilhosa, professor Edson, parabéns pela orientação, fechamos hoje com chave de ouro, você deixou o melhor para o final, e nós ficamos muito satisfeitos de participar disso tudo, parabéns pelo trabalho, pelo desenvolvimento, pelo cuidado que você teve com a sua pesquisa. Ok, muito obrigado, então, professora Fábia. Evans, agora retiramos-nos da sala para discussão e prestação da sua avaliação durante a apresentação. Em relação à nota, será atribuído posteriormente, depois que nós fizermos os ajustes nessa versão final, conforme as indicações, sendo que neste momento, quando nós retornamos, vai ser apenas aparecer como aprovado ou não aprovado, ok? Então, dê-nos 15 minutos, acho que a gente... Mentira, né, tudo isso. Já voltamos então, tá bom?
Evans, voltamos. Oi, é nós aqui. Coraçãozinho está tranquilo no lugar? Já Quase. deu para respirar? Vai respirar um pouco aqui. Pronto. Então, conforme eu disse, eu vou ler a ata da sua defesa e, ao final, dizer o parecer da banca. E, por último, fazer uma leitura evidenciando aqui, então, tá, o curso e a instituição. Tá? Então, aos 18 dias do mês de junho do ano de 2021, realizou-se às 20 horas uma sala virtual por webconferência do Polo de Apoio Presencial de Jaú, Mato Grosso, a sessão pública de defesa do trabalho de conclusão de curso de licenciatura em Ciências Biológicas do acadêmico Evans Eric Coelho, intitulado Uso de agrotóxico e risco à saúde do trabalhador rural, realidade no município de Jaú, Mato Grosso. Os trabalhos foram instalados pelo professor Edson Gonçalves da Silva, presidente da banca examinadora, e constituído também pelos membros professora mestre Eline Márcia de Jesus Silva e professora mestre Fábia Elaine Ferreira de Mello. A banca examinadora, tendo decidido aceitar o trabalho, passou à arguição pública do acadêmico, e encerrados os trabalhos de arguição, os examinadores deram um parecer final sobre o trabalho como aprovado. O curso de licenciatura de Ciências Biológicas é vinculado ao sistema Universidade Aberta do Brasil, AB, e oferecido pela Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, por meio da Diretoria de Gestão e Educação à Distância, DEAD. A sessão de defesa pública foi encerrada às 20 horas e 48, e eu, professor Edson Gonçalves da Silva, presidente, lavrei a presente ata, que vai assinado por mim e pelos demais membros da banca e pelo acadêmico. Obviamente que isso a gente faz posteriormente, né? Dadas as condições, então, do trabalho remoto. Então, nesse momento final, Evans, obviamente, nós agradecemos a banca pela sua prestação, a professora Eline e a professora Fábia, e deixo, então, que as professoras da banca façam ainda a última consideração e estendam um tempo também ao acadêmico para que ele possa fazer agradecimentos ou considerações que queira fazer. Então, professora Eline. Bem, primeiramente, Evans, parabéns pelo trabalho, foi um trabalho muito bom. A gente estava vendo, dá para publicar na revista FAPEMAT. Eu fiquei feliz por ter participado e é algo assim que eu gosto muito. Precisar de mim aí para alguma coisa, nós estamos, né, junto. A minha colega Fábia, que conheci hoje também, né, na banca, né, e os demais alunos que estão participando, das quais eu também participei. Parabéns a todos, né? É uma fase nova que vocês estão fechando e começando um novo ciclo da vida, né? Sejam todos bem-vindos à licenciatura. Talvez alguns não exerçam, mas com certeza outros vão exercer, vão seguir carreira. E seja bem-vindo ao clube, né, dos professores, né? Eu fico muito feliz por participar, agradecer ao professor Edson pela oportunidade, né? Precisando, estarei sempre à disposição. Professor, obrigado, professora Eline. Professora Fábia. Eu venho desejar para você, Evans, todo sucesso, que esse caminho seja profícuo, que seja com retidão, porque a excelência da pesquisa e do trabalho que você nos mostrou reitera o compromisso e o princípio que você tem em tudo que você faz. Então, eu acredito que daqui para frente é só sucesso para você. Parabéns e tudo de bom na sua vida. Obrigado, professora Fábia. Evans, com você. Primeiramente, obrigado, professor Edson. Obrigado, professora Eline, professora Fábia. Muito obrigado a vocês. Estou imensamente feliz por esse resultado, quase que uma surpresa para mim, tá? Obrigado, professora Eline, porque até deixou-se disposta, caso eu preciso, com certeza vou precisar. Obrigado pelas palavras para a professora Fábia. E quero agradecer, primeiramente, a Deus por ter me dado graça, sabedoria, entendimento e força para me conseguir fazer essa pesquisa, esse trabalho, por mais que deu bastante trabalho, mas a gente conseguiu. Agradecer meus familiares que estão aqui me assistindo, meu pai, o Silvonê é meu pai, biólogo também, sou muito grato a Deus por ele. Minha tia está lá nos Estados Unidos me assistindo, obrigado, tia. E todos os meus amigos, colegas, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, professor Edson.
essas são as minhas considerações. Muito feliz. Obrigado. Muito bem, Evans. Prazer enorme ter trabalhado com você, né? Um jovem rapaz, muito comprometido, né? Muito dedicado ao que faz. E, obviamente, foi um prazer imenso ter trabalhado com você. Às vezes que pudemos conversar e discutir, né? E tirar um pouquinho do nosso sossego. Mas aí o resultado está aí. Então, assim, parabéns pela sua dedicação, parabéns por tudo que foi construído até aqui, né? Está, obviamente, encerrando uma etapa e iniciando outras etapas. E, obviamente, você tem muito potencial para poder ir muito mais longe, em caso você queira, né? Então, assim como a professora Elina e a professora Fábia quiser manter contato precisando de qualquer coisa, aquele que estiver ao nosso alcance, será imensamente prazeroso poder auxiliar você. E só te dizer parabéns, né? Curta agora bastante. Vamos fazer esses pequenos ajustes que tem que ser feito, passar novamente um pente fino, então, para poder deixar esse trabalho bem redondinho. E aquilo que nós comentei com a banca, né, em off, que é aquilo que eu conversei com você bem no início, que dependendo do quanto a gente conseguisse trabalhar, o seu trabalho daria para publicar, sem ter combinado nada com elas tiveram essa mesma percepção. Então, isso é só para você ver o quanto que o trabalho ficou bacana. Então, assim, muito parabéns e desejo muito sucesso e parabéns ao papai, à mamãe que está aí, à tia e aos colegas que estão prestigiando o Evans. Merecedor, né, de todos estarem aqui prestigiando. Portanto, agora, Evans, você poderia encerrar a gravação. Prontinho, fechou. Prontinho, até mais, gente. Boa noite. Obrigada, Edson.